Oi, oi, oi! Estamos de volta com mais uma Água com a Fê, né? Mais uma historinha bacana. Gente, eu tô nojo com esse cabelo, gente. Gente, eu tô nojo com esse cabelo. Corte curtinho. Ai, mas eu gosto. Tô apaixonada pelo meu cabelo curtinho. Então, ó, pegue seu vasinho de água pra gente começar a nossa história. Olha, uma outra seguidora aí falou que eu tinha que encher o vaso. Hoje eu peguei um vaso de responsa pra beber até o final. Bora ver se eu consigo. Até o final não, que eu acho que não botou muito tempo do vídeo, né? Mas, beber aí, ó, pegar seu vasinho e vamos me acompanhar aqui, por favor. Hidratada, vamos começar nossa história. O cachorro não vai deixar a gente falar, mas eu vou falar mesmo assim. Como eu tinha dito pra vocês, eu não vou ficar lendo, né, porque eu ficava dividindo a atenção, então eu vou contar a história que eu li de uma seguidora que mandou pra mim. Uma história um pouco triste, mas ela pediu pra ser contada e a gente vai contar. Então vamos lá. É o seguinte, eu vou dar um codinome para ela. Norma. Né? Norma nos contou que ela casou muito jovem e teve 3 filhas, na verdade, eram 3 meninas, né? E ela viveu um relacionamento muito conturbado com seu marido, que era um cara que, assim, que não valorizava, que né, era meio fanfarrão, que curtia muito a Nath, tal. Eles eram muito jovens e ele era muito fanfarrão. E, inclusive, na parte financeira também não chegava muito junto. Ela, deixa eu ver se eu consigo parecer meu cachorro aqui. Era um marido bom vivant, né? Era um fanfarrão que vivia às custas dela, né? Ficava vivendo de bicos e ela era funcionária pública e ela cuidava meio que bancava a casa. Até que depois ele conseguiu se aprumar na vida e eles foram se erguendo financeiramente. Mas ele não deixou de ser um cara fanfarrão, um cara que gostava de curtir, traía muito, ela se sentia muito desrespeitada. Ela não se sentia, em hipótese alguma, valorizada. Ela tinha as questões dela, da sua infância, da sua juventude, da sua paternidade. Ela acredita que isso tenha sido transferido para sua relação afetiva, para o seu casamento, né? Por ela aceitar tantas coisas ali e ver as filhas dela crescerem naquele ambiente. Ele não era agressivo de bater nada, mas assim, às vezes bebia, né? Tinha aqueles comportamentos hostis. E não levava ela pra lugar nenhum. Ele não assumia ela. Assim, tipo, pros lugares, ele não saía com ela pra comer alguma coisa, não saía com as coisas. E eles viviam essa relação. Né? Trabalho, ele arrumava mulheres no trabalho, enfim. Era aquele babado, aquela confusão. E, passado anos e anos e anos, ela passando por toda essa humilhação, ela veio a perder uma das suas filhas em um acidente. Uma das suas filhas morreu. E foi o fim pra ela, né? Ela se sentiu a pior pessoa do mundo. E quanto, né? Assim, eu não sei de saber porque eu nunca perdi um filho, mas assim, imagina a dor de perder um filho. É algo, de fato, irreparável, uma dor que eu não sei como é que se continua. E ela continuou por conta das outras 2 filhas, né? Tentou, mas a dor é muito grande. E ele parecia não se importar tanto com a perda dessa filha deles, não. Né? Ele podia se importar, mas era do jeito dele. E ele continuava vivendo a vida como se não tivesse mudado muita coisa. E ela decidiu que ela não queria mais. Ela disse que ela sentiu uma dor, né? Pela qual valia a pena sofrer. Então, ela não sofreria mais por ele. E resolveu se romper. E ela rompeu com ele, de toda forma. Acho que eles se falavam, né, eles já tinham um certo contato, assim, às vezes, por conta das filhas, que já eram adultas, né, mas não tinham mais nenhum tipo de relação. Passado ano, na sua cidade natal, né, ela mora numa cidade, mas veio de outra cidade. E aí ela foi visitar os parentes dessa cidade e ela reencontrou um primeiro namoradinho. Menina, isso já acontece. Mulher está demais, né? Eu tô precisando reencontrar um primeiro namoradinho, acho que eu não tive, não. E ela, a segunda história do reencontro. Ela reencontrou o primeiro namoradinho. Ela disse que ela tinha 14 anos de idade quando eles namoraram. Era muito novinho, era aquela coisinha de paquerinha, né? Bem menininha mesmo. E acho que ela foi mandada embora pra Salvador para trabalhar e aí eles se separaram. E ele foi viver a vida dele. Ele casou também, teve um filho e ele perdeu esse filho. E lá eles se reencontraram nessa cidade porque ele voltou pra essa cidade. E lá eles se reencontraram e aí foram contando a história do outro, a dor do outro, tal. E eles resolveram. Adoro história de amor. Beber água. Vamos hidratar. E aí eles reacendeu aquele amor, aquela paixão. Fora que eles tinham aquela história em comum. Então eles resolveram viver essa história, né, de amor que eles não puderam viver no passado. Ela é uma mulher muito recatada, né? Uma mulher, assim, cheia de pudores. Então, assim, ela tinha muita vergonha de assumir essa relação para outras pessoas. Então ela não abria que ela tinha essa relação. Ela ficava indo pra lá, pra essa cidade, né, encontrá-lo, e passava 1, 2 meses, 3 meses, depois voltava pra sua cidade, ficar com suas filhas, com seus netos, depois ela voltava pra lá de novo, e ela ficou fazendo isso durante um tempo, até que isso passou 4 anos e meio, mais ou menos. E aí, numa dessas vindas dela pra cidade que ela morava agora, ela nunca aceitou ir cá, né, pra que ninguém soubesse mesmo, nem ficasse falando dela, porque ela era muito reservada, e ela achava que ela tava se preservando dessa forma. Ele passou mal, ele se sentiu mal, e um amigo levou pro hospital, e foi bem rápido, né, e ele morreu, né. Ele não resistiu e veio a falecer. Né? Ele tinha uma vida bem difícil, né? Ele tinha comprado uma rocinha e eles estavam vivendo uma vida bem bacana. Né? E aí foi a segunda dor dela, foi o segundo luto grande dela, né? Assim, próximo. E ela conta que ela sofreu muito. Claro que nem comparado à vida do filho dela, mas que assim, ela tinha voltado a sorrir, né? Depois de anos
tão tristes e tão tenebrosos, tão dolorosos, né? Por conta da falta do filho dela. Ela voltou a sorrir um pouco, ela voltou a ter um pouco de alegria nos dias dela. E foi retirado, né? E ela fala até com um certo tom de amargura, né? De que é como se a vida dela que a vida não sorrisse para ela, né? De ter tirado duas pessoas assim tão importantes que, né, na vida dela, de forma assim tão abrupta e tão dolorosa, né? E aí ela despede falando isso, né? Que ela guarda essa dor, essas dores, né? Mas que ela acredita que um dia ela vai poder reencontrá-los, né? Tanto um quanto o outro. E que hoje ela segue a vida dela sossegada em relação que ela não tem mais ninguém, né? E segue cuidando dos netinhos e vivendo a vida que ela pode viver. E é isso, né? A gente sempre espera um final feliz. Às vezes o final feliz não é como a gente imagina, porque a vida não é uma linha reta. A gente se programa para ter, a gente faz planos retos e às vezes a vida faz os contornos próprios. E a dela fez alguns contornos, mas ela tenha paz, que ela tenha tranquilidade nos dias dela, né? E é isso. Escrevam para mais histórias, que eu fico doida para contar. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!